Boa noite, irmãos. Estamos mais uma vez aqui para estudar a palavra do Senhor. O nosso coração se alegra por poder trazer essa mensagem que traz paz ao nosso coração. Essa mensagem que produz dentro de nós um sentimento não de derrota, mas de vitória. Porque o nosso Deus está conosco no meio dessa situação toda da qual estamos passando. Então, nesse momento eu convido a você a abrir a palavra do Senhor comigo. Isaías 61. Isaías 61. Diz assim, palavra do Senhor: o Espírito do Senhor, Deus, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar os quebrantados. Me enviou-me a curar os quebrantados de coração, e a proclamar libertação aos cativos, e a pôr em liberdade os algemados, e a pregoar o ano aceitável do Senhor, e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram, e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa ao invés de cinzas, óleo de alegria ao invés de pranto, veste de louvor ao invés de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalho de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Amém. Só o Senhor pode enxugar as nossas lágrimas. Como diz o texto da palavra do Senhor, Isaías, falando de Jesus Cristo, falando de um Senhor poderoso, que pode quebrar todas as nossas algemas, que pode restaurar, que pode nos dar liberdade. O texto da palavra do Senhor no livro de Isaías revela esse amor de Deus para conosco, esse amor santo e poderoso. Por isso eu gostaria de orar antes de começar esse estudo da palavra do Senhor, onde nós vamos aprender mais um pouco dessa porção da palavra dele. Vamos orar ao nosso Deus. Pai, em nome de Jesus, nesse momento queremos agradecer, Pai, por esse amor que o Senhor tem para conosco. Esse amor, Pai, ao ponto de se entregar à morte de cruz. Mas o Senhor não ficou lá, o Senhor ressuscitou. E o Senhor, Pai, cumpriu a promessa e nos deu a vitória, Pai, ali naquela cruz. Deus, a Tua palavra nos diz que ali naquela cruz o Seu Filho levou todas as nossas enfermidades, todas as nossas chagas, todas as nossas doenças estavam sobre Ele, todos os nossos pecados. E é por isso que nesse momento, Pai, nós oramos pelos que estão agora acamados, oramos por aqueles que estão nos leitos, para que o Senhor Deus haja ali, ó Pai, no coração dessas pessoas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Volta uma chuvinha gostosa lá fora, mas nós estamos aqui para aprender um pouco da palavra. Semana passada eu falei sobre o acolhimento, a igreja acolher. Hoje eu quero começar. São 2 estudos sobre esse assunto. Edificai-vos uns aos outros. Primeiro eu falei do acolhimento. Nós devemos colher as pessoas. Devemos ter esse zelo, esse mesmo zelo que esse Deus teve para conosco. E hoje eu gostaria de começar a falar sobre edificai-vos uns aos outros. E nós vamos abrir a palavra do Senhor no livro da carta de Paulo, 1 Tessalonicenses, desse capítulo 5, versículo 11. Gostaria que você abrisse aí a sua Bíblia, estudo da palavra. Nós vamos dar essa introdução aí hoje.
edificai-vos uns aos outros. 1 Tessalonicenses 5, versículo 11. Consolai-vos, pois, uns aos outros, edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Consolai-vos, pois, uns aos outros, edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Irmãos, esse estudo da palavra de hoje é um estudo onde nós vamos trabalhar essa ideia da edificação. Nós precisamos entender que fomos chamados para ajudar uns aos outros também na edificação. Edificar é construir. Edificar é o cuidado que nós devemos ter. E nesse estudo, gostaria que nós pensássemos exatamente sobre isso. É construir um alicerce forte em Cristo Jesus. Mas para que eu edifique uma pessoa, eu preciso estar edificado em Cristo Jesus. Cristo é a base da minha edificação. Eu preciso estar nele. Como que eu edifico? Orando, lendo a palavra, me fortalecendo dia a dia nele, confiando cada vez mais no Senhor, crendo na palavra dele. E eu vou me edificando para edificar outros e construindo esse alicerce. E nós vamos caminhando nessa construção de fé em fé em Cristo Jesus. Não é fácil, eu concordo. Edificar, ajudar, acolher, consolar, não é fácil. Porque nós temos tantas coisas para fazer que nós pensamos, mas Deus, que os meus problemas, as minhas coisas. Mas para isso, irmãos, primeira coisa, para mim edificar alguém, eu preciso preparar o terreno. Preparação do terreno. Eu preciso me preparar. Eu preciso molhar a terra. Eu preciso esterco. Eu preciso enxertar a terra. Eu preciso me edificar nele. Primeiro eu preciso me preparar. Nós somos uma terra do Senhor. Adão foi feito do barro. Adão foi feito da terra. Nós precisamos nos edificar em Cristo Jesus. Para isso eu preciso me preparar. Segunda coisa, irmãos, eu preciso meditar. Preciso meditar na palavra. Eu preciso conhecer esse Jesus a quem eu vou levar a outras pessoas. Deus disse para Abraão: Abraão, sê tu uma bênção. Eu te abençoarei, mas aqueles que amaldiçoarem, eu os amaldiçoarei. Sê tu uma bênção. Deus deu a Abraão essa oportunidade de abençoar outras famílias. E Deus também nos dá essa oportunidade de abençoar outras famílias. Mas primeiro eu preciso me edificar. Eu preciso meditar na palavra. Eu preciso conhecer esse Deus. E para mim conhecer a Deus, eu preciso conhecer a Cristo Jesus, porque Ele é essa ponte, Ele é esse elo de ligação. Preciso meditar em Cristo. Preciso cada vez mais mergulhar no Espírito Santo de Deus. E nisso, irmãos, exige de mim oração. Exige de mim, sabe, vontade, desejo de crescer nele. Segunda coisa, as condições. Olhar as condições de minha volta. Eu preciso saber as minhas condições. Até onde eu posso ir. Você precisa saber, se você passar daquele ponto, você não vai mais. Então eu preciso saber as minhas condições. Será que eu estou preparado para encarar tal desafio? Olha só, hoje eu estou falando de edificar uns aos outros. Não estou falando de acolhimento. Acolher, esse é o papel de todos. Todos nós temos que acolher, ajudar as pessoas. Mas agora eu estou falando da edificação. Edificar uns aos outros na fé.
Então eu preciso me preparar, eu preciso meditar, eu preciso ver as minhas condições, se eu estou realmente preparado para tal. Porque a nossa luta não é contra a carne ou sangue, é contra os principados e potestades. Eu tenho que ver as minhas condições, porque a nossa luta é exatamente contra Satanás. Ele não fica feliz ou alegre quando você se dispõe a edificar outros. Ele não fica feliz quando você coloca o seu joelho no chão e começa a clamar ao Senhor. É uma luta ferrenha. Eu preciso ver se eu estou em condições para lutar contra ele. Enquanto muitas pessoas, irmãos, estão brigando entre si, o diabo bate palma e ri da gente, porque nós estamos deixando ele. A nossa luta é contra ele. Olha o que ele está fazendo no mundo. Olha a ruaça que ele está arrumando. Olha a bagunça que ele está criando, fazendo no mundo. Tanta maldade, tanta violência, tanta crueldade, tanta falta de amor, tanta falta de sensibilidade, humanidade. Olha o que o diabo está fazendo no mundo. E Deus nos chama, irmãos, para nos preparar para lutar contra ele. Então, primeira coisa, eu preciso me preparar. Preparação do terreno, eu preciso meditar, eu tenho que ter esse tempo de meditação, eu preciso degustar essa palavra, eu preciso conhecer esse amor de Deus, essa graça de Deus que veio sobre mim, que me engoliu, me vestiu, me tomou por inteiro. Eu preciso conhecer esse Jesus que saiu, desceu lá da sua glória, esse Deus que veio até nós como carne, com pele humana e que me salvou da minha situação. Preciso ver minhas condições. Será que eu estou preparado para enfrentar essa luta contra o mal? Porque a nossa luta ela é espiritual. Outra coisa, irmãos, que eu preciso entender. Quais as dificuldades que uma pessoa teria para construir um prédio sozinha? Muitas dificuldades. Sozinho nós não podemos fazer nada, irmãos. Precisamos ter alguém. Jesus nunca mandou um para fazer missões, sempre de 2 em 2. Eu não posso fazer a obra do Senhor sozinho. Eu preciso ter alguém comigo, orando comigo, me ajudando a caminhar, a trilhar esse caminho de fé, porque sozinho nós não podemos, irmãos. Onde tiver 1 ou 2 reunidos em meu nome, onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Olha, 2 ou 3 reunidos em meu nome. Nós precisamos de pessoas junto conosco para edificar outros. E nesse papel, nessa condição de preparação, de meditação, de condições e de ter pessoas junto conosco nessa caminhada de fé, eu preciso entender, primeira coisa, na minha vida espiritual, eu preciso estar quebrantado e submisso à palavra dele. Grave isso. Eu preciso estar quebrantado e submisso à palavra dele. Abra aí sua Bíblia aí em Salmo 51. Abra aí sua Bíblia conosco. Nós estamos estudando na palavra hoje, não é isso? Salmo 51. Salmista 51, onde Davi, ele diz o seguinte, Salmo 51, do versículo 13 em diante aí. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Agora presta atenção nisso. Pois não te comprases em sacrifícios, do contrário, eu te os daria. Não te agradas de holocaustos, sacrifícios
agradáveis a Deus são espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Deus não se agrada de sacrifício. Deus não se agrada de holocausto, porque o sacrifício já foi feito na cruz. O que Deus se agrada é de um coração quebrantado e submisso à sua palavra. Quer edificar alguém? Se quebrante aos pés do Senhor. Seja submisso à sua palavra, os seus entendimentos, aquilo que Ele tem para nós. Irmãos, no tempo que nós estamos passando hoje, é um tempo muito difícil. Eu nunca vi isso na minha vida. E é um tempo que a gente percebe que muitas pessoas que estavam muito bem de vida, hoje já não tem quase que nada para sobreviver. E o que já não tinha, acabou. Está na miséria. Tudo fechado. Igreja, pessoas se suicidando. Um pastor amigo meu me mandou um zap dizendo que as pessoas estão pulando da ponte, suicidando. Não é brincadeira, irmãos. Mas aquele que tem Jesus tem tudo. Se tem uma coisa, irmão, que o coronavírus não pode tirar da gente, é a nossa salvação em Cristo Jesus, é a nossa paz em Cristo Jesus, é a nossa comunhão em Cristo Jesus. Ela não pode tirar isso de nós. Porque o que nós temos é maior do que qualquer coisa que o mundo pode oferecer. A graça de Deus, a misericórdia de Deus, a bondade de Deus está sobre nós, igreja. Mas o mundo aí precisa ser edificado por esta palavra que um dia nos encontrou, que um dia chegou até mim, chegou até você. As pessoas precisam conhecer essa palavra, mas elas só vão conhecer essa palavra através de nós. Abraão, se tu uma bênção. Newton, seja uma bênção. Todos nós precisamos ser bênçãos nas mãos desse Deus santo e poderoso. Mas para isso, irmãos, eu preciso me preparar. Eu preciso meditar. Eu preciso ver as minhas condições, como eu estou espiritualmente para enfrentar. Eu preciso ter alguém comigo, caminhando comigo, orando comigo. Igreja, é tempo de se quebrantar aos pés do Senhor. Submissão aos pés do Senhor. Hoje de madrugada orando. Horas e horas ali orando, colocando as famílias nas mãos de Deus. E há uma luta. Você fica cansado, chega até a suar. Porque eu sei que a luta é grande. Eu sei das lutas dos irmãos, das dificuldades que todos nós estamos passando. Todos nós estamos no mesmo barco. Mas Deus nos chama para nos quebrantarmos, ser submisso a Ele. E segunda coisa, irmão, a edificação, oração, sensibilidade espiritual. Para me edificar alguém, eu preciso orar. Oração é o caminho, é a via onde Deus passa para restaurar vidas, para restaurar aqueles que estão cansados, sobrecarregados. É por meio das orações que Deus vai operar no coração do incrédulo, do enfermo, do doente, do pecador. É por meio das orações do povo de Deus. Sensibilidade espiritual. Ser sensível. Quando Deus te chamar para orar, te dar aquele toquinho, vai orar. Vai falar com Ele. Aquele que conhece o Senhor, sabe quem é o Senhor, de vez em quando Ele te toca. Fala para você, vai lá, ora. Leia a minha palavra, se alimenta dela. Se fortaleça dela, alimenta o seu espírito. Porque Jesus, Ele disse, olha meu povo, a carne é fraca, mas o espírito é forte. Mas para que o meu espírito seja forte,
Eu preciso alimentá-lo da palavra dele. Da palavra dele. Então, grave isso. Quebrantamento, submissão à palavra dele, ser obediente à palavra dele, ser totalmente entregue à palavra dele, confiar inteiramente nele. Não importa o que aconteça na tua vida, você vai confiar nele, você vai se entregar a ele. Nada pode abalar a nossa fé, nada pode destruir a nossa fé em Cristo Jesus, porque somos submissos ao Senhor. Segunda oração, precisamos orar e ser sensível à voz do Espírito Santo de Deus, quando nos chama, quando nos convida a buscá-lo em oração. Eu preciso me edificar. Vou uma pergunta para você. Por que as pessoas se desanimam? Porque não são totalmente submissas à palavra do Senhor. Porque quando somos submissos à palavra do Senhor, nada, querido, vai nos jogar para baixo, vai nos desencorajar a viver uma vida santa aos pés do Senhor. Quantas pessoas que já desistiram de orar? Essa pandemia não vai acabar, essa crise não vai acabar, para que eu vou ficar orando? Não, irmão, não desista da oração, continue orando, continue intercedendo, continue clamando ao Senhor. É tempo de nós levantarmos diante desse Deus e clamarmos, intercedermos pelas almas, pelas vidas que sofrem. Eu preciso disso. Você está desanimado? Você está desacreditado? Você, como crente no Senhor, o que está acontecendo? O que tem impedido você de orar ao Senhor, de buscar a Deus? Será que você está focando tanto nos problemas que está esquecendo do seu Deus? Será que você está se perdendo nos noticiários? Estão esquecendo do poder do seu Deus? E isso desanima a gente. Isso desanima. Quando você começa a focar nessas coisas, quando você começa a dedicar a essas coisas, aí não tem mais jeito. E acho que Deus não pode mais. Você começa a desanimar. Por que as pessoas desanimam? Porque elas porque ela perde a fé. Ela perde a fé porque ela vê tantos problemas acontecendo, e quando os problemas chegam nela, aí que acabou tudo. Não deixe, querido. Não deixe o inimigo desanimar você. Seja firme, para que você possa edificar uma outra pessoa. Você precisa estar firme na palavra dele. Vocês acham que ser possível um crente provocar desânimo em outro através das suas atitudes? Claro que é possível. Quantas pessoas que estão desanimadas, quantos crentes que estão desanimados, que vão desanimando um ou outro? É possível. 2 Timóteo 2, versículo 16. 2 Timóteo 2, versículo 16. 2 Timóteo 2, versículo 16. Veja aí que a palavra de Deus nos diz. 2 Timóteo 2, versículo 16. Evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Evite comentários inúteis. Já viu? Porque as pessoas acham que Deus não vai resolver esse problema, não. É muito difícil para Deus resolver isso. Isso não está na altura de Deus. Mas a ciência, só a ciência vai resolver a situação. Comentários inúteis. Vamos falar de coisas que edificam, de coisa que fica, que permanece para sempre. Passará o céu e a terra, mas a minha palavra não passará. Isso é que edifica.
É isso que edifica o homem. A palavra de Deus é transmitir boas novas aos corações das pessoas. Mas se você começar a olhar os problemas e começar a ficar falando dos problemas, como dizia um desenho antigo, ó dia, ó noite, né? Mas quando nós, irmãos, falamos da palavra, nós nos edificamos, nós crescemos na fé. Evita falatórios inúteis. Evitem. Vamos falar do amor de Deus, da graça de Deus. Vamos falar desse amor infinito que vem até nós, cheio de graça e de verdade. Vamos falar desse amor de Deus. E por último, eu quero falar sobre a indisposição na igreja. Essa indisposição na igreja. Irmãos, muitos crentes estão indispostos. Muitos crentes estão cuidando das suas vidas, esquecendo dos propósitos de Deus para a vida deles. O propósito, eu quero lembrar você o propósito de Deus na tua vida. O propósito de Deus, o propósito de Deus para a sua vida é que você glorifique a Ele, exalte o nome dEle. Esse é o propósito de Deus para a sua vida. Foi para isso que Deus te deu a vida, para você adorá-lo, bendizê-lo, exaltá-lo. Mas não fica só nisso. Há outro propósito de Deus, da edificação. E a edificação tem a ver com o id. Como eu vou edificar alguém se eu não vou? Como eu vou ajudar alguém se eu não me disponho? Como? Irmãos, estamos olhando só para nós mesmos. Eu estou vendo muitas pessoas lá fora que não são evangélicos, fazendo tantas coisas, ajudando tantas pessoas. E muitas vezes nós não temos feito nada. A igreja está indisposta. A igreja não quer ir. A igreja não quer edificar. Isso causa tristeza no coração de Deus. A igreja tem que ir até eles. Mas como que ela vai se ela está indisposta? Como? Como? Precisamos ter disposição. Orar persistentemente por eles. Mas se a igreja está indisposta, como que a igreja vai orar persistentemente? Como que ela vai fazer isso? Ela está indisposta. Tanto problema, tanta luta. A crise abafou aquela alegria, aquela disposição. Lembra lá do salmista Davi? Ó alma, até quando? Até quando eu vou ficar assim? A alma abatida. Ele ficava lembrando dos tempos que a gente andava sem máscara. A gente vinha para a igreja aberta, nunca fechava. E agora vê tudo isso. Aí a igreja simplesmente fica indisposta. E se ela está indisposta, irmãos, ela não vai. Se ela está indisposta, ela não vai orar persistentemente. Ela não vai clamar ao Senhor. Ela vai ficar parada e vendo as coisas acontecerem. Se ela está indisposta, ela também não vai levar a palavra de Deus. Ela não vai levar a palavra de Deus. Como que vai levar? Mas eu quero dizer para você que a Bíblia diz o seguinte: conformosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas do Senhor. Conformosos são os pés que têm alegria. Ontem eu visitei uma casa, acho que umas 9 horas da noite, e um povo muito humilde, um barraquinho pequeno, as pessoas ali, a humildade. Aí você fica olhando para Deus, muito obrigado por tudo que o Senhor tem me dado, e me ajude a ajudar essas pessoas. Eu orei com aquela mãe, orei com aquela senhora, orei com aquelas meninas, mas eu sei que a vida delas são precárias, necessita de muitas coisas.
Mas muitas vezes a igreja sai de lá, fiz o meu papel, já orei, se vira. Não pode. Não pode. O nosso coração não tem que arder. O nosso coração tem que estar sensível ao coração do outro, à dor do outro. Não podemos ficar parados. Nós precisamos ajudar. Levar a palavra de Deus, orar incessantemente. A igreja tem que ir. A igreja tem que ir. A indisposição da igreja deixa a igreja paralisada. Efésios 4, versículo 12 e 13. Efésios 4. Efésios 4, 12, 13. Diz assim a palavra do Senhor: até que todos cheguem à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina e pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao outro. Veja o que o apóstolo Paulo nos diz, irmãos. Os problemas da indisposição. Você fica tão preocupado com o sistema da sua igreja que esquece que a igreja é você. Esquece que você é o templo do Espírito Santo e quem fala com você é Jesus. Eu sou apenas um canal transmitindo a palavra de Deus e você tem que conferir aí se está tudo certo. Só apenas um canal. Mas você tem que estar com o ouvido sensível à voz do Jesus. Fala, Jesus, e eu te escuto. E Ele vai falar para você através da sua palavra revelada aqui na Bíblia. E uma das coisas, querido, que está aí claro para mim e para você, que nós devemos edificar uns aos outros. Que devemos levar a palavra uns aos outros. E a minha pergunta final é: você está disposto de levar essa palavra? Eu quero dizer para você que Deus nunca ficou indisposto. Mesmo quando Ele viu o povo dele fazendo cada coisa, adorando imagem, fazendo imagem de escultura, Deus nunca ficou indisposto com o seu povo. Deus sempre amou o seu povo. Deus nos deu Jesus. Jesus nunca ficou indisposto. Mesmo sendo humilhado, ultrajado, tudo que ele fazia, os religiosos não concordavam. Ah, tem demônio, ah, é glutão, ah, é beberrão. Ele nunca ficou indisposto. Estava sempre na praia pregando o evangelho, anunciando a palavra. Jesus estava em todos os lugares, falando do amor, da graça do Pai. Você está indisposto? Mesmo quando ele foi humilhado, ultrajado, bateram nele, cuspiram nele, crucificaram ele. Nem assim ele ficou indisposto. Depois foi encontrar, ele ressuscitou, foi encontrar com os discípulos na praia para comer um peixe com eles. Ainda disse para eles, ide pregai o evangelho, eu estarei convosco até a consumação deste século. Fazei discípulos. Jesus nunca ficou indisposto. Então, irmãos, fica com essa palavra aí. Que o Senhor Jesus possa colocar no seu coração disposição para se preparar a terra para meditação, para ver a sua condição e saber que você tem que caminhar com Ele e ter pessoas do seu lado para orar e interceder. E outra coisa, quebrantar diante desse Deus que nunca fica indisposto em relação a você. Ele ouve a sua oração, Ele atende o seu clamor. Seja submisso a Ele, entregue a sua vida, o teu caminho a Ele. Oração e sensibilidade ao Espírito dele.
Essa é a minha palavra para você hoje sobre edificar uns aos outros. Que Deus possa abençoar você grandemente e que você possa hoje entender que você foi chamado com um propósito muito claro para edificar uns aos outros. Vamos orar. Deus, em nome de Jesus, não deixa a tua igreja, Pai, ficar indisposta. Levanta, Senhor, levanta vasos, levanta homens e mulheres, ó Deus, como Paulo, como Pedro, como João, como Tiago. Ó Deus, quando o Espírito Santo invadiu o coração desses homens, ó Pai, esses homens, ó Deus, saíram para pregar o teu Evangelho, de anunciar o seu Evangelho. Não nos deixe ficar indisposto, ó Deus, diante dessa crise, mas, ó Pai, nos toma pela mão, Senhor, e nos leva, ó Pai, uma vida de oração, de leitura da tua palavra, de edificação de almas. Essa é a minha oração, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Estamos encerrados.